Olá, professor Rodrigo de História, retomando as aulas para o terceiro bimestre, né? E o último tema que a gente havia estudado, no final do segundo bimestre, era sobre a proclamação da República no Brasil. O Brasil deixava de ser uma monarquia sob o governo de Dom Pedro II, né? E passa a ser uma república que reveza até 1930 paulistas e mineiros no poder. Começa com os militares no poder, na presidência, né, com o Marechal Deodoro, que proclamou a República. Depois ele sai do cargo e entra o Floriano Peixoto. E depois disso, presidentes, uma hora de São Paulo, outra hora Minas. As grandes economias do Brasil na época: São Paulo, produtor de café; Minas Gerais, na produção de leite e seus derivados. São Paulo e Minas Gerais tinham esse acordo de trocar a presidência, alternar a presidência com um presidente paulista, uma hora mineiro. Só que para a eleição para 1930, São Paulo rompe esse acordo. Era para indicar um representante mineiro para a eleição, para assumir a presidência da República, e São Paulo rompeu esse acordo, lançando o candidato de São Paulo. E Minas ficou insatisfeita junto com os outros estados da federação e apoiou Getúlio Vargas na eleição. Ele perdeu, mas com o apoio dos outros estados, ele conseguiu, através de um golpe, tomar o poder para si e ficar até 1945. A gente vai ver isso mais direito. Vou deixar então um texto para leitura no Classroom e posteriormente vocês vão fazer, depois que fizer a leitura e análise do texto, eu vou passar uma atividade, porque nesse momento a gente está tendo um pouco de dificuldade de se ver devido à pandemia, a alternância de turmas. Então, às vezes fica um pouco difícil de se ver, e a gente só vai se ver efetivamente mesmo a partir de setembro. Então, agora para esse mês de agosto, para ficar tudo mais coeso, vou deixar uma atividade no Classroom tratando desse assunto, e para todo mundo ficar, para todas as turmas, todos os alunos, ficar no mesmo material de estudo, para quando a gente voltar a se ver em setembro, a gente partir da onde a gente parou. Esse período de 1889, da proclamação da República até o golpe de Getúlio Vargas em 1930, esse recorte histórico, ele recebe o nome de República Oligárquica, por causa disso, dessa alternância de poder entre dois estados fortes da nação, deixando os outros estados de fora, e isso revoltava os outros estados, e a gente vai estudar como que afetou, como que esse estilo de governar o Brasil afetou esses outros estados através dos movimentos sociais e das revoltas que aconteceram no período. Economicamente, o Brasil nessa época, desse recorte histórico, o Brasil era um forte produtor de café, e basicamente a economia estava baseada nisso, na produção do café para exportação. Houve um período da expansão da borracha na região amazônica, mas ela não durou muito, mas trouxe crescimento e desenvolvimento econômico para a região do Amazonas, do estado do Amazonas, principalmente sua capital, Manaus. E também durante essa época em que o Brasil, um Brasil extremamente agrícola, produtor de café, ainda produzindo açúcar para exportação, a borracha num curto período, mas também que foi bastante significativo, foi nesse período também que começa a surgir a indústria nacional, a surgir pequenas indústrias e grandes indústrias também, né? A expansão industrial em São Paulo, entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Então, para trabalhar nessas indústrias, o governo brasileiro trouxe muita gente de fora, muito estrangeiro, que já estava acostumado a trabalhar nas fábricas. Só lembrando que em 1888 houve a abolição da escravatura no Brasil, acabou a escravidão no Brasil, só que esses escravos eles foram abandonados pelo poder público e marginalizados. Não se considerou esses ex-escravos como parte da sociedade, como parte da população brasileira. A intenção era clarear a população brasileira, trazendo estrangeiros, alemães, italianos, espanhóis, para trabalhar na produção do café e na indústria brasileira, que estava em expansão. Esse período da expansão industrial em São Paulo e Rio de Janeiro, também houve o crescimento do movimento operário. Esses operários que trabalhavam na indústria, geralmente, eles já tinham conhecimento do sindicato, do movimento sindical, e houve a expansão do movimento sindical para correr atrás dos direitos, reivindicar os direitos dos trabalhadores que trabalhavam longas jornadas em condições precárias, e houve paralisações e greves graças ao sindicato que eles promoveram na época. Politicamente, em 1891, foi criada uma nova Constituição para o Brasil. Desde 1824 estava-se em vigor a Constituição do Império, e aí em 1891 se cria uma nova Constituição e passa a ter eleição, só quem pode votar, chamado voto censitário, só quem pode votar é quem tem posses. Homem que sabe ler, escrever, e que tenha posses, que tenha propriedades, que tenha riquezas. Os demais ficam fora do processo eleitoral. As mulheres, os estrangeiros, os analfabetos, esses não tinham direito ao voto. Então, a manipulação das eleições era bastante forte, por isso que possibilitou esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais. Quando houve o rompimento desse acordo, aí começa o governo do Getúlio e começa a luta para o sufrágio universal, onde todos poderiam votar, não só os homens, mas também as mulheres e os demais membros da população brasileira da época. Então, vou deixar um texto no Classroom. Esse texto vocês vão ler, analisar, e em seguida eu posto uma atividade sobre esse texto, tá certo? Porque a partir daí a gente vai ver como que a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que aconteceu em outubro de 1929, afetou o Brasil, e as eleições do Brasil, que culminaram no golpe do Getúlio em 1930. Como a crise afetou o Brasil, que o Brasil dependia dos Estados Unidos para a exportação do café, e como isso afetou os países da Europa, que estavam novamente crescendo aos poucos depois da Primeira Guerra Mundial, mas que viu todo esse crescimento, desenvolvimento pós-guerra ruir, junto com a Bolsa de Valores de Nova York. Estados Unidos, que se torna uma grande potência com a Primeira Guerra Mundial, como fornecedor de armas e suprimentos, empréstimos, e vê isso tudo acabar com a crise que aconteceu com a Bolsa. A gente vai entender um pouco melhor como funciona a Bolsa de Valores, por que afetou tanta gente, como afetou a Europa de um modo geral, e a partir daí estudar como surge as ideologias extremistas, o nazismo, o fascismo, os ressentimentos das punições que foram aplicadas à Alemanha, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial. Principalmente a Alemanha, que foi culpada como o causador da Primeira Guerra.
Então, a Alemanha sofreu graves sanções, punições, pagamento de multa que não, e não era mais permitido que a Alemanha tivesse exército, enfim, várias coisas que no povo alemão isso trouxe bastante ressentimento e culminou no surgimento do Partido Nazista com Hitler, e logo após o Hitler consegue tomar o poder e entender como que Hitler manipulou o povo alemão para pensar como ele, para pensar de forma semelhante a ele e apoiar a sua ideia de expansão de território a qualquer custo, beleza? A gente conversa disso mais em breve, um pouco mais, depois da leitura do texto. Nas próximas semanas eu vou postando mais vídeo, a gente vai conversando mais, e até mesmo a gente pode ver uma aula via Meet, ao vivo, durante o período de aula mesmo, durante o período da manhã, em cada horário de cada turma, tá certo? Até mais, pessoal.